Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Supre. TV Supre, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, que assim você nos auxilia a produzir engajamento cada vez disponibilizar mais conteúdo de qualidade para todos que nos ouvem e nos assistem. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Fernando Gaspar. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado, prazer é meu. É sempre uma satisfação participar dos trabalhos do Movimento Teosófico. Maravilha. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, em trazer aí suas leituras, suas reflexões para todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. O Fernando, ele é médico, ele é professor universitário, ele também é membro da Sociedade Teosófica, e ele já publicou na revista Sofia vários artigos sobre esses temas relacionados à espiritualidade, à religiosidade, ao esoterismo, teosofia e temas afins. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia número 103, revista Sofia, que é uma publicação da Editora Teosófica, mais de 100 edições. Existe a formato físico, formato digital, a pessoa pode assinar e receber na sua casa e também acessar na tela do seu celular ou computador. E o nome do artigo é As 4 Nobres Verdades. Fernando, esse tema, acredito que muitas pessoas já ouviram falar, né? É um tema bem conhecido, a essência aí do budismo. Porém, no artigo, você traz paralelos com a literatura teosófica, né? Você traz ali citações de Helena Blavatsky, citações de livros como A Voz do Silêncio. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós essa ótica mais teosófica, mais esotérica, que você apresenta, então, sobre as 4 nobres verdades. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, Charles, e sobre o tema, realmente ele é um tema fundamental, né? É o pilar, né? Da doutrina budista, né? E não por acaso as 4 nobres verdades foram abordadas, né, nos primeiros sermões, né, do Senhor Siddhartha Gautama. E ele é tão importante que teve essa primazia, né, de ser abordado. A gente tem, de fato, alguns paralelos que eu faço no artigo, como aquele que a gente encontra no Novo Testamento, né, que é o Sermão da Montanha. E então as 4 nobres verdades estão para o budista, assim como o Sermão da Montanha está para o cristão. A gente tem uma gama muito grande, né, de literatura sobre as 4 nobres verdades, mostrando que é um tema que pode ser tratado de várias formas. E a forma com que a gente abordou, de fato, está baseado no trabalho da senhora Blavatsky, né? Nós trouxemos citações e é bem interessante como ela difere um pouco de algumas abordagens tradicionais para as 4 nobres verdades. Todo ser humano, né, todo ser vivo, ele vai compartilhar experiências, e uma dessas experiências, sem dúvida, é a dor, né? Que é a primeira das 4 verdades. Então, ela é algo fundamental, incontornável, e nós vivenciamos desde o nascimento, né? Nesse artigo, nós citamos, por exemplo, a dor do parto, que é um processo natural. Citamos também a dor ou a experiência do bebê que nasce, né? E que deixa o ventre materno, deixa o acolhimento materno para um mundo, né? Frio, né? Diferente, onde ele vai ter que respirar por conta própria.
Inclusive, quando o bebê chora, quando ele se manifesta, é um sinal de vitalidade, né? Então, isso é algo desejável, é um bom prognóstico para o bebê. Dentro do score que é feito ali do nascimento, isso é positivo, né? Aumenta o score de vitalidade do bebê. O que parece um paradoxo, de fato, né? Porque é um choro, né? É a manifestação de um desconforto, né? E essa experiência ela vai se manter durante toda a vida do indivíduo em diferentes momentos, em diferentes aspectos, né? Intensidades diversas, mas ela vai estar presente na dor, ela vai estar presente no familiar que falta, né? Ela vai estar presente na solidão, ou até mesmo em condições fisiológicas, instintivas, né? Como a fome, né? O desconforto que a fome causa. Então, a gente percebe que esse mecanismo existente na natureza é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de defesa, é uma ferramenta. Então, a dor, ela nos desperta para algo que precisa de atenção, né? Para algo que precisa de intervenção nossa. E alguns desses eventos são não naturais, mas causados pela nossa incúria, né? Pelos nossos excessos, ou agravados, né? Nós sabemos, por exemplo, que os apetites naturais eles podem ser exacerbados. Então, pode haver abusos, e esses abusos, evidentemente, podem trazer consequências negativas para o corpo físico, para a saúde mental, enfim, para a saúde psíquica do indivíduo. Ele pode fazer coisas que no futuro irá se arrepender, irá marcar a sua existência, e, evidentemente, todos responderão pelas suas atitudes e pelas suas omissões. Então, o Senhor Buda, nessa primeira verdade, traz uma constatação fundamental, né? Esse desconforto, né? Esse sofrimento experimentado pelo indivíduo em diferentes momentos, em diferentes contextos, é uma realidade. E a partir disso, ele traz algumas ideias concatenadas e lógicas, né? A partir dessa percepção de que o sofrimento é universal, de alguma forma ele está presente, ele começa a traçar, então, um plano depois do diagnóstico da dor, ele faz um plano de tratamento, né? Não por acaso o Senhor Buda, Siddhartha Gautama, existe uma tradição de considerá-lo como o grande médico, não é? O médico de almas. Algo semelhante se dá no cristianismo com o Mestre Jesus. O fato é que ele propõe não apenas o reconhecimento de um fato, mas a forma de contornar e de resolver essa questão. Naturalmente, os seres vivos evitam a dor, evitam o sofrimento e buscam o seu bem-estar, a sua integridade, a lucidez, no caso do ser humano, e a sua saúde física. Claro que o budismo aprofunda isso e fala sobre vários fatores, fala sobre os nidanas, fala sobre o samsara, sobre a lei do karma, né, que é a lei de causa e efeito, a lei de harmonia, de equilíbrio. Mas, ainda que essas ideias possam não ser aceitas por não budistas, são ideias que, pelo menos como hipótese, poderiam ser consideradas. Mas, além disso, há uma moralidade por trás que é universal. E essa moralidade ela está como pano de fundo de todas as grandes religiões. E como nós sabemos, existem diferentes tipos de ser humano que abraçam diferentes mensagens ou diferentes formatos. Mas é preciso que haja algo em comum. O amor e a compaixão. E essa é a base do ensinamento budista. E, obviamente, a religião que nega a prática do bem e nega a solidariedade, a prática da caridade,
a nosso ver, não pode ser considerado uma grande religião. Mas as religiões que transformam o homem para melhor vão levar a um resultado evidentemente semelhante. Mas voltando à proposta do Sr. Buda, ele então coloca, olha, há uma causa, porque não existe, segundo o princípio, né, da originação dependente, faz parte da filosofia budista, tudo tem uma causa. Então você tem uma sequência que são os nidanas, uma sequência de eventos, né? Causa e efeito. E evidentemente a dor tem uma causa, né? A dor da fome, a ausência do alimento, o desconforto da sede, a necessidade de água. Para que o corpo mantenha o seu equilíbrio, nós precisamos da água, né? Mas isso são respostas naturais instintivas. Mas, infelizmente, existem as necessidades criadas pelo homem. Mas é exatamente nesse ponto em que o budismo é particularmente útil, porque o desejo alimentado, exacerbado e mal direcionado, o abuso, certamente cobrará o seu preço. E, evidentemente, o resultado é o sofrimento. Então, se buscamos evitar o sofrimento, precisaremos reconhecer a ação do desejo. E revestido de egoísmo e orgulho, é um prato cheio para o sofrimento no presente ou no futuro. E a partir daí ele propõe que isso pode ser cessado, né? Existe uma forma de se cessar, e essa forma, que é a quarta verdade, é a proposta ética do Sr. Buda, né? A proposta moral, que é sintetizada na nobre opto placenda, né? Reta ação, reta palavra, reta atenção, reta concentração, reto meio de subsistência, né? Que é o modo de vida, reta compreensão, reta palavra, ou seja, a prática do bem. Então, as quatro nobres verdades, elas sintetizam uma forma de ver o mundo e, ao mesmo tempo, em que ele faz o diagnóstico, ele propõe uma terapia. Pois é, e como você mesmo citou no artigo, né, a dor, ela nos nivela a todos, porque afinal é algo que diz respeito a todos nós, né? Todos nós nascemos nesse mundo, como você disse, né, desde da dor do parto, o desconforto, né, de você estar ali no útero, quentinho, acolhido, protegido, e ter que vir para esse mundo, né, frio, gelado, e a criança chora, né, e a primeira vez que ela respira dói, enfim, né, então a dor ela nos acompanha desde o momento do nosso nascimento, e é algo que diz respeito a todos os seres humanos, o que nos dá uma ideia da universalidade desses ensinamentos, né, do Buda Shakyamuni, o príncipe Siddhartha Gautama. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Fernando Gaspar sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 103 sobre as quatro nobres verdades. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor.
Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Fernando Gaspar sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia número 103, sobre as 4 nobres verdades. Fernando, então, a primeira nobre verdade do Buda, né, seria que o sofrimento é uma realidade. Então, somos seres humanos, estamos nesse mundo, e o sofrimento é algo inerente a essa existência. Embora, você também afirma ali no artigo, né, conforme os ensinamentos, que o nirvana seria quando você cessa as causas desse sofrimento. Então, esse sofrimento, ele teria uma causa. E é possível, né, segundo esses ensinamentos, é possível identificar essas causas, reconhecer essas causas e eliminar elas, né? Parar de gerar karma, né? E ao mesmo tempo que é possível também, conforme você descreve, é possível também potencializar esse sofrimento. Nós conseguimos aí, através da nossa atitude psicológica, nossa ação no mundo, inclusive piorar a nossa situação ou amenizar ela e, em algum momento, até conquistar a própria libertação desse ciclo do samsara, né? Ciclo de reencarnações. Fala um pouquinho para nós, então, sobre, afinal, segundo esses ensinamentos do budismo, quais são as causas desse sofrimento e como a gente pode atuar aí para aliviar a nossa carga. Verdade, Charles. Como chamamos a atenção, é importante reconhecer, né, primeiro a existência do problema, porque se nós não reconhecemos, ele vai ficar como algo ignoto, né, ignorado, e não terá a nossa devida atenção. E nós naturalizaremos, né, algo que, inclusive, pode ser doloroso e absurdo quando visto, né, por alguém isento. O fato é que esse sofrimento ele pode ter várias causas, né, como já dissemos. Essas causas podem ser primárias, né, como as causas naturais, sede, fome, frio, enquanto que outras causas são causas secundárias, né, criadas pelos indivíduos, né? E independente da causa do sofrimento, essas secundárias, elas vão ampliar, né, esse leque de problemas. No caso do sofrimento primário, ele é inerente à própria vida, e são mecanismos, como dissemos, de sobrevivência, de defesa, de perpetuação da espécie. Mas no caso das secundárias, você já tem um grau de refinamento maior, a participação da mente, do interesse pessoal, os conflitos, né? Então, as emoções negativas, os pensamentos egocêntricos. Nós temos alguns exemplos, né, de emoções negativas, como o ódio, né? O rancor, o desejo de vingança. Então, num contexto primitivo, na floresta, aquilo era necessário para a fuga, né? A fuga da presa em relação ao predador. E o homem, ele vive num outro momento, né? Num outro momento evolutivo. E ele, evidentemente, apesar de ter esses mecanismos primitivos, ele precisa educá-los, ele precisa trabalhar esses mecanismos no sentido de aperfeiçoá-los. Então, ele não vai agir única e exclusivamente por instinto, né? Como um ser dotado de razão, ele precisa aprimorar e pensar nas consequências das suas atitudes. Por que é importante chamar a atenção da existência do desejo? É que
como causa de sofrimento. É que, ao fazê-lo, o homem tem o privilégio de domar, né, os seus impulsos mais primitivos. Então, ele pode educar-se, ele pode dizer não ao impulso destrutivo, e ele pode, portanto, evitar grandes problemas para si. Problemas esses que necessariamente trazem mais sofrimento, né? Um desconforto ampliado. Obviamente, existem diversos tipos de desejo, né? Nós temos um desejo sutil, né? Que, na verdade, desejar o bem para alguém, né? Essa emoção positiva, ela faz parte da construção de um homem melhor, né? Esse desejo de unidade, de ajudar e também, se não for possível ajudar, não atrapalhar o próximo, ele, obviamente, está num outro patamar, né? São as emoções positivas. O desejo que o senhor Gautama chama a atenção como um causador de sofrimento são aqueles desejos inferiores, né? Aquele desejo que prejudica ao próprio indivíduo e ou ao próximo. Daí ele fazer uma proposta de vivência. E essa proposta passa por aquilo que nós destacamos, né? O nobre óptimo caminho. Essas propostas, elas são idênticas, se nós refletirmos, ao que é proposto por outros fundadores de religião, né? Falando-se das grandes religiões. Mas há uma diferença em relação ao budismo. Para aqueles que se sentem atraídos e confortáveis com o estudo, com a filosofia budista, ele vai se beneficiar de algumas ideias que podem fortalecer o bem em si mesmo e que podem impulsioná-lo à prática do bem. Um exemplo disso é a crença no renascimento, na reencarnação. Então, se o indivíduo se reconhece como uma personalidade transitória que está aqui para aprender e para trabalhar de forma útil, ele obviamente vai se inspirar nessa ideia para que ele saiba que a vida não termina no túmulo, tá? E que as condições de uma vida futura estão diretamente ligadas àquilo que é cultivado no presente, né? Uma ideia indissociável do renascimento, da reencarnação, é a lei de causa e efeito, a lei do karma, que é uma das representações da teoria ou da tese da originação dependente, né? Ou a interdependência. E segundo esse princípio do karma, que quer dizer atividade ou ação, tudo que o homem faz ou deixa de fazer repercute, né? Então, todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, um sorriso, né, que reconforta, uma palavra amiga que levanta alguém caído, ou até mesmo do ponto de vista material, um alimento que vai saciar a fome de alguém menos desfavorecido naquele momento. Todas essas ações favoráveis ao progresso, elas evidentemente irão florescer, né? Da mesma forma
que nós podemos criar dor e sofrimento, nós também podemos criar bem-estar, felicidade e contentamento. E a criação desse ambiente mais favorável, onde nós poderemos estudar, aprender, trabalhar, ser um auxiliar, onde quer que nós estejamos. Essas condições favoráveis, elas advêm do trabalho do indivíduo. Então, ele pode tornar-se com o tempo o senhor de seu destino. E os ensinamentos budistas, em particular as 4 nobres verdades, trazem inspirações e recursos teóricos, recursos cognitivos, para que nós possamos nos tornarmos melhores e mais eficazes nessa jornada. As 4 nobres verdades, elas não podem ser analisadas fora de um contexto maior, fora do contexto dessa interdependência. Mas, segundo o budismo, não há nada que não tenha uma causa subjacente. E se nós podemos determinar essas causas, se nós podemos criar essas causas, evidentemente que o mais eficaz, o mais desejável seria, obviamente, trabalharmos conscientemente para criarmos ou gerarmos bodhicitta, né, o karuna, que é a compaixão e a caridade. Então nós temos aí as 3 joias do budismo: o Buda, o Dharma, que é a doutrina, e a Sangha, que é a comunidade, ou seja, o mundo em que vivemos, né? Então nós temos, quando falamos de Buda, não apenas personagem histórico, biografia. Ao falarmos de Buda, nós estamos falando principalmente do Budado. Aliás, Buda quer dizer aquele que despertou, né? Da mesma forma que Cristo quer dizer aquele que é ungido. Então, o Budado, o Buda e o Cristo é uma condição, é uma estatura espiritual, é um nível de consciência. Então, o significado desses termos são muito amplos e profundos. A gente aborda aqui uma visão, o Dharma, a doutrina, e, evidentemente, o Dharma inclui as 4 nobres verdades e o nobre óptimo caminho. E a Sangha, como dissemos, são todos aqueles que participam, né, da nossa jornada, da nossa caminhada, os mais próximos ou os mais distantes. Como Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Com certeza. Acho que o importante é a gente compreender, né, que estamos, como você disse aí, todos interconectados. E eu penso também, né, que não só interconectados como seres humanos, mas como a existência inteira, né, nós, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal. E acredito que, inclusive, né, a questão da dor e da geração, né, do karma negativo, seja justamente quando nós acabamos ferindo essa existência da qual fazemos parte e acabamos colhendo os resultados dessa ação incorreta, né, ou desajustada, que ainda precisa ser harmonizada, né? Fernando, gratidão pela sua partilha, parabéns pelo artigo. Eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Fernando Gaspar sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 103, As 4 Nobres Verdades. Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Sonhos um.